trauma de abuso sexual é o trauma mais difícil de lidar. Hoje você pode pegar qualquer neurocientista que cuida um pouquinho disso, inclusive uns que nem lidam com sexualidade, sabem que o trauma mais difícil de você ressignificar é o trauma do abuso sexual. Então, olha o quanto é triste a gente fingir que não vê as coisas. E digo pra você, Lu, também, entendo até um pouco, vou nessa parte, que assim, o sexo tá na vida da pessoa até o final da vida. Ou é pra estar, se você quiser viver bem até o final da vida. E aí a pessoa, de repente, passou por um trauma, mas ela sonha em se casar, ela sonha em ter filhos. Não, e agora aquele trauma lá, do volta abuso, ele vai aparecer ali. Eu fico pensando como é preparar a cabeça de uma pessoa que passou por um trauma como esse para se entregar pro amor da vida, para se entregar pro sexo, seja para ter um filho, ou seja por prazer, confiar no seu companheiro, ou seja, reconstruir sua história. Como? Pois agora, nossa, isso deve... Olha, essa pergunta que você fez vai cair exatamente quando eu comecei a estudar sobre abuso. Porque você não acredita, às vezes essa situação traumática da infância, ela fica num HD tão lá escondido e beleza. Aí a pessoa namora, a pessoa casa, a pessoa tem filho, que era essas mulheres que eu comecei a atender. De repente, num dado momento da vida, do nada, começa a não ter prazer ou dor. Aí vai procurar ginecologista, médico. Não, tô com dor, toda vez que eu faço tem dor, não sei o quê. E aí vem pra mim. Aí em conjunto eu vou trabalhar junto com... E não tem nada a ver com a questão física. Não. Aí o trauma, alguma coisa gatilhou. Aí que a gente vai... E o corpo se manifesta. Porque daí primeiro a gente vai pra parte ginecológica. Vamos ver se você tem alguma infecção. Vamos descartar todas as possibilidades ginecológicas e patológicas. Vamos descartar. Aí você vai pegar essa mulher aos 40 anos de idade, que nunca teve trauma, que ela tinha até prazer nas relações, que hoje em dia ela odeia ter relação. Eu não transo mais há 3 meses, há 4 meses. Me dói, também não gosto tanto. Quando você vê aquele trauma lá dos 7 anos, que ela nem imaginava, ela não lembra. Despertou agora. E ela não lembra, foi um gatilho de alguma situação, e aí você vai ver que ela falou, mas eu nunca soube. Aí quando a psicóloga vai fazer o trabalho dela, de regressão ou não, enfim, consegue acessar o abuso aos 7, 8, 9 anos de idade. E a pessoa não lembrava, tá esquecido, porque a gente tem um campo lá da nossa memória do cérebro que fica guardado várias coisas, mas pode vir à tona em qualquer momento da nossa vida. Mas é possível sempre a gente mudar esse quadro. Agora, o que eu queria falar, a gente tá falando de um quadro de pessoas que sofreu abuso há muito tempo. O que eu queria alertar nesse podcast que eu acho bacana, que assim, hoje em dia a gente sabe que pior do que a situação traumática é o que a gente faz quando eu confio em alguém e eu não tenho a atitude necessária. Então, vamos supor, pessoas que infelizmente estão ouvindo a gente, estão numa situação abusiva, ou conhecem alguém que estão passando por alguma situação de violência, de abuso sexual, por favor, deem ajuda, mas não é qualquer ajuda. Qualquer ajuda não ajuda, pode atrapalhar mais. Por quê? Criança, por exemplo, a gente tem mania de virar e falar assim, conta pra mim. Ela vai confiar na professora. A professora vira e fala assim, não, agora vem aqui, conta pra coordenadora. A criança conta de novo. Agora a coordenadora... Virou fofoca. Virou fofoca e assim, você faz... Imagina acabou, você fica... Destruiu mais, potencializou. Potencializou. E a criança, é óbvio que ela tem um universo fantasioso, tem. Mas a gente sabe, gente, também, que dos casos de criança de mentira, são 2%, tá, de abuso. As estatísticas, 2,7% são casos que era mentira, que a criança relatou um abuso, era mentira. E mesmo desses 2,7%, alguns foram induzidos por adultos. Fala que seu pai fez isso, fala que não sei o quê. Entendeu? A gente tem acompanhado o caso. Criança não mente em relação ao abuso. Inclusive, vi um caso recentemente que quando a criança se tornou adulto, ela foi na justiça e disse, olha, lá eu tive que falar o que a minha mãe quis referente ao meu padrasto e é mentira. Porque minha mãe estava com ódio e tal, mas destruiu a vida de uma pessoa lá atrás. Cara. Não, você falou dessa fase adulta, outro dia eu estava gravando um podcast ao vivo. Mas vale lembrar, como as pessoas dizem, a declaração da vítima tem 100% de credibilidade. Tem. E em qualquer época você pode recorrer. E para estudar esse ponto, que é a chave da virada quando a pessoa passou para fase adulta e se arrependeu e falou uma verdade. Olha... Mas nunca é tarde, porque isso alivia de um tanto. Por isso que conheça a verdade vos libertará, né? Exato. Essa é uma pura... Porque isso pra vítima, não importa a época que você queira fazer essa denúncia, vai ser um divisor de águas. Ali é uma coisa que você realmente vai conseguir minar.